Muito obrigado por continuar conosco. O Mercado Verde é uma forma de financiar esse mercado na região. Vamos apresentar um importante instrumento para aumentar a confiança dos investidores no mercado. Bem-vindos. Muito obrigado por continuar conosco. Olá, todo mundo. É um prazer ter vocês aqui. Vamos ter um ótimo painel. Vamos falar estratégias que o BID tem promovido na região para atrair investidores para financiamento verde e, em especial, o que foi para o Grupo BID a plataforma de transparência de títulos verdes. Temos muitas perspectivas, temos de investidores, de uma seguradora, também de fundos, de como eles percebem os mercados e como que eles veem esse mercado verde como atraente ou interessante em termos de oportunidades para ajudar os países e as nossas economias a seguirem o Acordo de Paris. Vamos começar com duas apresentações. Vou convidar a Tatiana Gasparotto, diretora associada para a região do CBI, Climate Bonds Initiative, e vendo a perspectiva do Caribe e América Latina. Começa contigo e depois eu passo para o Alexandre Vaza. Muito obrigado, Maria. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu vou falar rapidamente de onde viemos, em termos de acordos na América Latina, do mercado de títulos, e ir um pouco pelas melhores práticas na nossa análise, em termos de um relato. Se puder ir para o próximo slide, por favor. Então, basicamente, desde o começo, sempre vimos a América Latina como uma região-chave que tem um duto de bons investimentos e, apesar de ser um mercado recente, é um mercado que cresceu muito, basicamente veio do zero e agora tem 25 bilhões de dólares em seguro. Vemos diversificação no mercado, especialmente com a pandemia e esses títulos sociais em que as credenciais entre o verde, os títulos verdes e sociais, e aí você pode ver como essa trajetória foi na América Latina. Então, eu queria dar um pouquinho mais de contexto do que é o mercado latino-americano para esses títulos, mas essencialmente, e similar aos mercados internacionais, temos uma importante parte desses procedimentos, isso é bastante natural, é um crescimento natural. Os bens de energia são mais quantificáveis, mas eu queria te mostrar que é o aumento de outros setores em transporte e especialmente o uso de dinheiro. Eles não tinham critérios e padrões
e aqueles vieram ao mercado e que o BID tem coordenado, e com esse trabalho vemos uma expansão de produtos financeiros sendo alocados para o uso de terras. Então, isso é um enorme potencial para a região. Entre os países, e como fica distribuído países, fica muito entre o Brasil e o Chile. Chile esteve à frente, com o governo de Chile dando vários alianças entre o CBI e o BID, o México, que foi um dos primeiros mercados, o Peru, Colômbia, vemos iniciativas de financiamento verde, e fora desses mercados chaves é onde que vão ver mais emissão. Mas eu gostaria de falar que os países da América Central tomaram várias iniciativas e vários supranacionais, como o de bancos. Próximo slide. Então, para falar um pouquinho rapidamente de quais são as melhores práticas e o que nós vemos acontecendo, especialmente em termos de transparência e relatório. E nós sabemos que um dos títulos verdes, o que mais ajuda a vendê-los, é o nível de transparência, de relatório que teríamos sobre um certo negócio financeiro, e isso é especialmente atraente para investidores, né? E esse ano, isso aqui é nosso relatório sobre o mercado de títulos, que tendo dado que o mercado de títulos com rótulos não é regulado globalmente, não tem uma entidade que monitora ou basicamente dita como todo mundo deve agir, mas o mercado tem sido razoavelmente autorregulado e tem se colocado para certas melhores práticas. Isso essencialmente significa relatando os usos em termos de ter uma revisão externa durante a estruturação do título. Outra tendência recentemente com títulos temáticos é o desenvolvimento de relatórios de impacto. Temos 700 títulos próximos disso e identificamos que 77% desses estão relatando o impacto. Pode ter algumas mudanças dependendo do número de títulos, mas no geral, isso é para dizer, tivemos quase 100% dos títulos foram reportados. Mas não teve no tempo da análise, mas de fato ficamos de olho que nós classificamos como não relatando, e agora 77% deles fizeram. Então, para dizer que no mercado de títulos verdes, tende a ser raro o fenômeno de greenwashing, né? Nós temos algumas variações, apesar da imagem estar positiva no geral, mas tem variações em termos do tamanho do acordo, se aquele que mandou os títulos e o tipo. E no lado direito você pode ver aqui dividido por região. Aqui, obviamente, estamos falando sobre a Latam, e a América Latina vai chamar a atenção, porque tivemos metade do volume e não relatado na época, né? Mas basicamente que demorou um pouquinho mais para
E a data de corte foi um pouquinho antes da pandemia, mas então o que vimos desde então, muitas das questões foram relatadas. Então, no geral, estamos em bem e também vemos uma tendência em que, dependendo do tamanho do acordo, temos uma tendência de ter uma pontuação mínima. Então, a nossa metodologia analisa uma série de fatores e fizemos esse sistema de pontuação em que ele vai de 0 a 25 pontos e a média global foi 19,2, que é mantendo um bom desempenho desde 2019. E o que estamos falando, geralmente, quanto maior o acordo, maior o emissor e menos frequência de baixa pontuação. E isso é bastante consistente nos diferentes tamanhos de acordos, dos tipos de emissores e os tipos diferentes de acordos. Então, isso era uma visão rápida que eu queria dar, e eu acho que, em geral, sempre temos perguntas, isso está funcionando, os emissores estão efetivamente seguindo do que eles prometeram na época, tem muitas opções verdes, e eu acho que essa análise vem que o desempenho, pelo menos no mercado dos títulos verdes, tem sido bastante consistente. Obrigado, Tatiana. É bom para ver que vemos uma melhora em termos desses títulos verdes, que não era o caso alguns anos atrás, que fizemos um relatório, e isso é um bom índice do mercado. Claro que há um perigo da percepção que poderia ter, o que chamam greenwashing, lavagem verde, né? Tem muitos desafios, e isso é um pouco do que vamos discutir com a plataforma de transparência dos títulos verdes, e para relatar de uma forma que seja padronizado, comparável. Temos diferentes metodologias. Se queremos ver que os títulos verdes realmente se tornem instrumentos para esse meio mudar para uma economia de baixo carbono e resiliente, temos que ter esses indicadores de impacto. Alex Vaza, ele também trabalha no BID, e ele está levando o trabalho na plataforma de títulos verdes, e que queria mostrar para vocês, e aí, de alguns jogadores do mercado para comentar isso. Você tem a palavra, Alexandre. Obrigado, Maria e Tatiana. A Tatiana deu o principal motivo para a nossa transparência. Quando demos o segundo relatório, temos de disclosure, o que poderia ajudar a América Latina a mostrar esses títulos e o que eles já fizeram nesse mercado. E consultamos vários jogadores do mercado, os padrões, emissores, se essa plataforma poderia ajudar. E o que eu vou te mostrar hoje, nessa apresentação, como a plataforma, o que vai tentar, e o que você poderia fazer. E nessa plataforma, ela pode usar de graça, só tem que fazer um login, e as entidades que geralmente são emissores, os que entram na plataforma, emissores, ou os que olham. Então, com o trabalho com essa plataforma,
e apoiamos 70% dos 30% do volume de títulos temáticos com os créditos, etc. Próximo slide, por favor. Então, a plataforma de transparência de títulos verdes quer que os emissores possam relatar os impactos, como que usaram o dinheiro e os compromissos que eles assumiram. Isso poderia ser o relatório original e de vários títulos e esse grupo agregado, né? O plataforma fala da comparabilidade, de ser completo de todos esses títulos. E mais tarde o relatório chega. Acho que ajuda os revisores de fora para eles tomarem uma decisão melhor para as discussões regulatórias. Isso é um resumo que podem fazer um relatório completo que facilita esse processo, facilita do uso dos recursos e do impacto e que dá informação relevante aos revisores e permite e da decisão na compra ou venda desses títulos. E também reduz o custo de analisar esses títulos e até emitir os títulos, porque eles podem aprender qual é o status do mercado. Então, esse slide, se você entrar na plataforma, pode selecionar por tipo de emissor, tipo de título, uma cooperativa, todos os títulos, eles, se forem rotulados ou não, são bem-vindos à plataforma, eles seriam rotulados como tal. Se tem uma segunda opinião, uma certificação CBI, uma verificação de impacto ou nenhuma delas. Mas todos, e temos uma equipe que ajuda a fazer o upload desses títulos. Próximo slide, por favor. Isso aqui é um exemplo de um banco de desenvolvimento, o BNDES. Podem ver que é dados bem básicos. O BNDES deu localizações de GPS para o seu projeto. No número 3, você vê as diferentes taxonomias em qual estamos trabalhando. E os ISO, quando são decididos, podem ser implementados. Agora temos os títulos de clima e títulos verdes. Tem indicadores de desempenho, uma linha de tempo, e o BNDES relatou 8 projetos. O próximo slide mostra os principais KPIs, a geração, quanto a energia de megawatts foi gerados e toneladas de CO2 reduzidos, isso nos últimos 5 anos, e todos esses dados, e até antes pode ser baixado na XL, lá embaixo. Próximo. Fomos aconselhados e apoiados por várias entidades e temos sorte e estamos gratos por esse apoio e continuamos a compartilhar como podemos melhorar nossa plataforma. Se você tiver um interesse, por favor, nos contate e greenbondtransparency.com. Muito obrigado.
Obrigado, Alex. É excelente ver o que foi feito com a plataforma Green Bond, ou títulos verdes. Independente das metodologias, podemos dar informação às seguradoras que podem mostrar a comparabilidade, mas é importante desenvolver uma nova classe de bens, e isso dá transparência e facilita aos investidores verem. E temos um grupo de panelistas, e difícil, e desculpa que não temos muito tempo para a conversa, a gente poderia ficar, mas eu quero continuar com o ministro do Chile. O governo foi um primeiro governo a fazer um título verde do seu próprio país. Qual foi os aprendizados do seu título verde soberano? E como você vê esses títulos conectados ou apoiando o Chile na Convenção Quadro de Paris, das partes? Convenção Quadro. Obrigado por poder compartilhar a perspectiva do Chile, e eu vou tentar manter meus comentários rápidos. Eu queria dizer que o BID também o apoio. Começamos a dar em 2018, começamos a emitir títulos, e aí vemos importantes mudanças nesses títulos temáticos, em termos dos emissores, porque durante essas políticas, em termos de desenvolvimento sustentável, ou a amplitude do que é relatado antes ou depois. E fomos além desse mercado, botamos outros para títulos de sustentabilidade e sociais, e até agora a República do Chile, a tesouraria, né, 16,2 bilhões de títulos temáticos, que é mais ou menos 16% da nossa dívida, e de acordo com os dados, esse é o mais alto do mundo, e que reconhecer que transparência é importante em termos da nossa credibilidade e o impacto correspondente. Eu disse que ia mandar isso aqui mais rápido, mas vamos lá. O que eu gostaria de dizer e enfatizar que qualquer emissores que querem usar esses instrumentos, que tem muitos processos antes e posterior, eles têm que ter escritório, eles têm que estar um pouco desenvolvido em termos da sua capacidade, do seu know-how, não só porque o mesmo de um regular, mas há desafios ex ante e ex post, para não dizer que tem muita coordenação que tem que ser feita com o governo, especialmente aqueles que estão envolvidos com investimentos nos diferentes tipos de recursos. Separadamente, tem muita demanda e interesse que está aumentando num senso mais amplo. Então, esse mercado só está começando, tem parte que tem um processo contínuo de aprendizado, e as lições que eu falo aqui não são finais, continuamos a aprender, e como consistentemente somos desafiados para ficar à frente desse mercado, né? E que os esforços têm que ser reforçados, e colocar isso não é igual aos mais simples, e a pergunta que a gente recebe no mercado não é só de inflação, crescimento, mas cada vez mais eles entram mais em detalhes nos aspectos do compromisso do emissor. Então, como que esses apoiam os nossos compromissos em termos de ação? Demos 7,7 bilhões em termos desses bonds verdes. Esses estão investidos em projetos para a matriz
contribuição. E esses projetos são projetos metro e ferrovias e outros, para ver os projetos. Achamos que isso vai estar alocado num horizonte de 5 anos, e um aspecto que vemos um impacto direto e mais amplamente, que foram efetivos em mostrar que podemos fazer ações concretas em termos de mudanças climáticas e de beneficiar diretamente. Tivemos ganhos bem razoáveis, uma diversificação importante na nossa base e, ao mesmo tempo, fazendo os nossos compromissos em termos de mudança climática e contra a convenção. E, no nosso caso, parece ser o país. Então, finalmente, esses são títulos verdes ou de sustentabilidade. Tem outros que desenvolvemos como em termos de medir os gastos públicos, investimento em capital humano no mercado local. Obrigado. Isso é um exemplo excelente. Tem muitos países na região fazendo o mesmo, mas certamente houve muita inovação. O que eu acho importante, ainda aprendendo antes e depois, e dando oportunidades, dar ao mesmo tempo, criando melhor capacidade. E no lado de relatoria é importante, e também estamos felizes de colaborar com a plataforma. Aqui, agora a próxima, a Carmen tem muita experiência do que os investidores estão procurando, de valor agregado nesses tipos de investimento. E eu gostaria de ouvir um pouco também de você. Ele estava falando da plataforma de transparência de títulos verdes. Por que você acha que a demonstração do ESG e os impactos verdes são importantes? Maria, for the warm introduction, and delighted to be here with you today. Thanks for the opportunity. Obrigado, gostaria de compartilhar e obrigado por estar aqui hoje. Vocês são a maior associação desde incorporar e do processo de decisão e um disclosure mais ativo e aumentar esses princípios. E quando estávamos lançando em 2006, na iniciativa do então, só havia poucos investidores e a maioria era investidores de equidade. Agora vão o signatário mais número 4.000, já temos trilhões de dólares, em que 40% é de renda fixa. E da incorporação de ESG, por quê? Porque não sendo donos das empresas, eles não teriam menos o que falar em termos das operações, e também é muito mais difícil engajar como um dono de título do que de dono de equidade, né? Inclusive a participação. Mas as coisas estão mudando muito rapidamente. Em termos da assinatura do Acordo de Paris, mas nos últimos anos vemos os juros desses aumentando muito. Tem uma apreciação que temos que ver o risco de uma forma mais holística e dos investidores e os donos. E também em termos de ESG, os relacionados a
de clima, né? E também liderado pelas autoridades, mas visível no Canadá e alguns países asiáticos. Se você olhar para trás, a história com esses títulos verdes demorou um tempo antes que o setor corporativo em que a primeira empresa sueca entrou no mercado. Eu lembro que outros entrou, a Apple e outras, e alcançamos um objetivo quando passamos de 1 trilhão no ano da pandemia, né? Então, mesmo sendo um momento mais lento, funcionou. E para investidores que estão entrando, os títulos verdes têm sido instrumental para os emissores e os investidores focarem nos objetivos, porque eles abriram a porta falando de projetos, de como usar os recursos para que os investidores precisam serem orientados. Isso abriu, claro, a porta para investimento em títulos temáticos e também vimos a emergência de sustentabilidade, títulos de sustentabilidade. O mercado realmente está num estado de inovação criativa e o que estamos vendo do lado dos investidores de emprestar, mas tendo mais formas de controlar, e a ideia é atrair capital e reduzir o custo do capital. E os títulos verdes são uma forma para eles, emissores, diversificarem sua base de investidores. Também é mais estável, porque estão conectados a projetos de infraestrutura e muitos investidores pegam para guardar. E tem uma forte demanda do mercado verde, que agem como títulos similares. Então, o mercado soberano também está aumentando. O Chile é um exemplo. E não devemos esquecer, eu mencionei, então o mercado já está 1,2 trilhões, ainda há muito espaço para o mercado crescer e tem muitos desejos de ver o capital com mais propósito e de usar os resultados. Então, só uma atualização do meu lado. Como que você vê esses dados de transparência apoiando o desenvolvimento desse mercado e também em seguir o Acordo de Paris? Obrigado, Maria. Isso é uma chave em termos de risco de crédito, sempre é relativo, então em comparação é bem importante. Eu acho que a comparação é importante para os que emitem, para construir a capacidade, a sua exposição a mudanças climáticas, de quais projetos conseguirem suas ambições. Isso depende da sua exposição, varia por país, setor, e ao nível corporativo pode variar muito das estratégias que foram colocadas. E eu estou feliz que a Tatiana mostrou que a emissão está aumentando não só no setor de energia, mas em outros. E muito forte em uso de energia, e são essenciais para uma mudança para uma economia de baixo carbono, seja na indústria de cimento ou outros, para fazer painéis solares, turbinas, ou construir coisas verdes. Então, isso pode aumentar a credibilidade dos negócios e evitar também o greenwashing. Então, para os investidores é crucial
que a integridade seja garantida desde a emissão até a monitoramento e até o procedimento. E deixa eu fazer um ponto final. Os dados importantes que o projeto são importantes para engajamento, deram uma visão muito estática, né? Que a gente pode ter uma imagem mais dinâmica e que não é tão direto, mas pode abrir a questão, então, com mais títulos verdes e conversa com esses tópicos e do aumento da comunicação em diferentes ministérios no governo e também melhorar a comunicação e também dos analistas de crédito. Então, credibilidade e transparência são importantes também para engajar. Muito obrigado. Esse ponto de engajamento é importante para desenvolver o potencial do mercado. Então, temos só 2% desse mercado. E é importante para os investidores, inclusive investidores locais. Agora eu quero mudar para Cláudia Goldmeier. Cláudia Goldmeier é uma colaboradora do setor privado da Colchester Global Investors e ela tem trabalhado conosco com a plataforma de transparência de títulos verdes. E seguindo as discussões que tivemos antes, como é que o mercado de títulos verdes estão dando oportunidades para investidores e relacionado a isso, como que você vê a transparência e a comparabilidade de dados financeiros e garantindo a materialidade dessas informações não financeiras? Como que você vê isso como parte importante da mistura? Obrigado. Obrigado por me terem. Deixa eu ir para a primeira pergunta. Como ouvimos dos apresentadores antes, a Tatiana e Alex, o governo, mundo afora, tomaram em si os objetivos de 2030, 2050, colocados no Acordo de Paris e as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que só estão uma década de longe. E os governos têm que agora fazer o que eles falaram e agora, em termos do pós-Covid, que pode-se fazer uma recuperação verde. Isso é essencial para lidar com os problemas de mudanças climáticas e isso pode ser através de títulos verdes ou títulos de sustentabilidade. Temos visto boas oportunidades para investidores, que a Europa está tomando o centro do palco, geralmente levado pelas regulamentações, mas os mercados emergentes, por exemplo, no caso do Chile, como a Carmen mencionou e a Tatiana também, nos mercados mexicanos, vimos emissões por aquele lado e novos emissores, a Colômbia, o Peru, mas claramente o setor público não pode fazer tudo sozinho. Vimos uma tendência, mas os procedimentos que foram usados para um propósito similar, para ter um projeto de energia renovável. Então, o que isso faz para os investidores e os que gerenciam fundos? E também alinhado aos acordos de Paris e objetivos. Não é só aplicativo a títulos verdes, mas também podem ser para títulos azuis e para a região e das pequenas ilhas e para os países do Caribe.
e que boa parte da população vive nas costas, e eles precisam de investimento para proteger o turismo deles. E dos títulos temáticos que estão na estrutura dos ODS e também em termos dos acordos para a Agenda 2030, quando vem sobre investimento de títulos e títulos rotulados, especialmente aqueles que são apoiados por esses quadros de clima. Desafios comuns, se é de fato um título verde, e eu concordo que isso pode significativamente ser reduzido se os emissores quiserem aliarem à estrutura, à taxonomia, e a plataforma de transparência de títulos verdes é muito prestativa. É uma resposta longa, mas vamos para a segunda questão em termos de relatórios não financeiros. Sim, eu diria sim. Deixa eu elaborar somente um pouco mais. É mais confiável, dados mais confiável, dá aos investidores mais informação útil em termos do due diligence e do processo de avaliação, e permite os investidores engajarem, especialmente no espaço soberano, é muito mais desafiador. Podemos discutir dados nessas questões de sustentabilidade. Os dados mais transparentes reduz o que os investidores têm que assumir ou presumir, e dá um incentivo a outros investidores com evidência clara de que eles estão realmente provendo capital que vão encontrar esses projetos sustentáveis, verdes ou de sustentabilidade, o que evita o greenwashing. E os padrões para diminuir os custos de financiamento, como ouvimos do Andrés, isso melhora os padrões de emissão, mas também reduz a possibilidade de ser excluído de um índice de títulos verdes. Isso reduz o risco de reputação e de litigação para as corporações. É realmente intenso em recursos, então tem um relatório de impacto desses títulos verdes, sustentabilidade, especialmente para investidores e partes interessadas, para reduzir a intensidade de recursos. Não temos que agregar todos os projetos, dados de projeto, e historicamente isso poderia ter apresentado para permitir a entrada de investidores menores, como essa plataforma que dá uma padronização de graça, pode ser baixado em Excel, e isso pode atrair mais, e também apoiado em termos dos relatórios independentes. E o que nós gostaríamos de ver, que tendo esses dados de nível de projeto e alinhados, você tem uma imagem mais clara dos investidores. Então, em resumo, temos essa plataforma dando dados não financeiros para investimentos que são alinhados ao Acordo de Paris, ajuda os investidores e dando, assim,
informação para a plataforma de títulos verdes, aumentando os padrões de governança e reduzir os custos de financiamento ao longo do tempo. Muito obrigado. Foi uma argumentação bastante interessante e que os investidores, eles mesmos têm que demonstrar como eles estão alinhados a esses quadros globais. Então, para eles também é importante ter esses dados. Os dados podem ser bastante complexos, tem dados sobre o impacto, sobre as instituições que estão emitindo, que também é importante, não somente o impacto, mas também a governança e como tudo isso pode ser comparável e agregado. Como podemos promover esses valores não financeiros que têm aumentado e que isso pode ser apresentado de uma forma e pode ser digerível do ponto de vista do investidor. Eu vou passar para Emily Wang, que é a nossa última. Ela trabalha no Global Fixed Income Responsible Investing, da equipe de investimento responsável de renda fixa da BlackRock. Como que os investidores avaliam o impacto e como é que eles fazem? Você tocou em algo que é muito central ao que a nossa equipe faz, especialmente em relação aos títulos verdes. Para cada título verde, e temos alguns desses, e os maiores, e seguindo o índice, e está perto de 4 bilhões de euros, porque temos mais de 300 emissores. Isso é muito central a esse processo, a nossa avaliação. E, como Cláudia falou, é algo que demora muito tempo. Infelizmente, na BlackRock, todo ano voltamos e damos seguimento com todos os emissores, os últimos impactos, e vamos na due diligence com o último relatório de impacto do Chile, quanto que foi levantado, qual o impacto desses negócios e a metodologia. Botamos de cada emissor. Quando coletamos esses dados, a nível de portfólio, queremos pensar, nós como investidores, se eu investir $1 milhão no títulos verdes e tem 300 emissores, o que isso traduz para mim em termos de defesa? E o que vimos desse princípio ajudam. Temos as taxonomias do que queremos ver, queremos métricas, uma linha base com metodologias na medida do possível para sabermos o que é defensável. Temos uma metodologia, temos um registro de 5 anos de registrar em um nível de portfólio, nosso investimento e o não financeiro. E ajuda a essa plataforma, queremos os dados, gostamos de ter uma boa metodologia para isso e algo que o mercado está aumentando em termos de ter emissores relatando em essa plataforma de transparência. A Nasdaq acho que eu tenho. E definitivamente, e no nome dessas conversas, queremos fazer esses dados com mais amplamente disponível e mais defensável. E é uma resposta longa para a sua pergunta, mas demora, mas que vemos mais padrões, mais diretrizes regulatórias na União Europeia e outros,
Isso realmente ajuda na nossa habilidade de investir, tudo evoluindo. Quanto mais dados e transparência pudermos, mais possíveis, mais facilmente vamos falar ao nosso cliente sobre esses procedimentos e diluir quando fazemos os investimentos também. Obrigado. E realmente muito aprender a importância da taxonomia, dos dados, as metodologias, como é que definimos o que é verde, o que não é verde. E estamos num mundo em que estamos mais e mais padronização de taxonomias, mas está muito longe disso. O que é importante, eu acho, e das ambições do mercado. Tivemos um bom reflexo, e para cada um de vocês, uma conversa que está só começando, está melhorando e muito está aumentando, o mercado está começando a mover, uma dificuldade. Não é greenwashing. E como que podemos provar que não tem esse greenwashing, tá? E os benefícios e inovações. Mas se você quiser para fechar o painel, eu quero convidar, em termos de investimento, a Carol. A Carol trabalha na BID Invest, ela trabalha nesses mercados que o Alex mostrou. Eu gostaria de você nos darem algumas palavras depois dessa ótima conversa que tivemos. Carol, we can't hear you. Sorry. Carol, não estamos te ouvindo. Sorry. Thank you, Marianne. Sorry for the issue with my microphone. Obrigado. Eu tive um problema aqui com o microfone. Compartilhamos os mesmos objetivos. Desenvolver para que esses mercados, para os emissores públicos e privados, podem fazer com um desenvolvimento positivo, podem colocar mais tempo, diferentes moedas, maior visibilidade, ampliando a base de investidores fora dos bancos tradicionais. E todos nós testemunhamos como os títulos estão tendo um papel importante em capitalizar investimento, em seguir esses para ter mais títulos verdes na América Latina e Caribe, ficarem mais baratos, com os eventos da pandemia vão sumindo, a próxima onda de medidas vai focar em lidar com a recuperação de uma forma mais sustentável e inclusiva para títulos verdes e sustentáveis na nossa região, em relação para o lado do fornecedor, do investidor, nesses títulos verdes e sustentáveis. E estávamos discutindo nesse painel uma demanda para colocar esses investimentos, que é refletido nos prêmios, e combinado com um ambiente de baixos ganhos, isso beneficia a nossa região. E desses títulos temáticos, naturalmente, vão aumentar nos mercados e dar ganhos mais altos, e isso beneficia a América Latina e o Caribe. Em termos da emissão temáticas de títulos verdes até 2020, e esperamos um maior volume de dobrar do nível de 2020. E como está mencionando esse painel,
é que a emissão de títulos verdes está crescendo rapidamente, mas ainda é uma pequena facção desses mercados de seguridades ou de renda fixa. Então, é importante de ter transparência e padronização para ver o que está sendo provido, que já ao investidor avaliar se os projetos que estão rotulados como sustentável e verde são genuínos. Ele ajuda a comparar também recursos diferentes e fazer uma decisão de investimento, como a Cláudia explicou, dados de graça e transparente por essa plataforma permite pequenos investidores a participar. Então, isso cria um ecossistema mais amplo. Em termos de liquidez, essa é a última parte desse quebra-cabeça em termos de investimento, em termos dessa dívida sustentável, para investimentos na nossa região. Então, esses 2 dias de webinar mostrou que os investidores têm que saber sobre o compromisso de longo prazo nesses títulos. E os dados dos relatórios têm que ser complementados e explicita a estratégia de sustentabilidade e que há um engajamento dos emissores. Então, transparência, integridade são ambos críticos para a participação de investidores privados e a expansão desse mercado de títulos verdes e sustentáveis. E qualquer brecha dessa integridade poderia tirar do caminho como um todo. Como a gente falou, o mercado verde sustentável, em que representamos uma fração desse mercado de renda fixa, temos um mandado e investimentos que o BID investe e tem um papel forte desse mercado e vão continuamente trabalhar em criar e alimentar o mercado de capital primário e secundário. Queremos melhorar a transparência da classe. Isso requer que a confiança dos emissores e dos investidores e estruturas como a plataforma e promover as melhores práticas e termos um compromisso de LG. E damos as boas-vindas ao usuário, aos investidores e à plataforma. Como qualquer retificação desse mercado, dessa plataforma fora da América Latina, como Emily mencionou, essa necessidade de mais ferramentas. Muito obrigado, Carola. Não é muitas coisas que eu possa adicionar, só para dizer o que você mencionou. Precisamos dar credibilidade também aos títulos, mas na medida que o mercado evolve, isso pode ser uma classe de bens, um mercado secundário e ter esses dados não financeiros e a melhora do prêmio. E como o grupo do BID, como geral, tem feito com diferentes tipos de emissores e setores, para transformar isso em uma oportunidade, como foi para o governo do Chile, para os governos poderem alavancar investimentos, de certa forma, e conseguir investimentos que têm que ser feitos na região para cumprir o Acordo de Paris. Muito obrigado, foi um excelente painel, foi uma ótima experiência ver todas essas diferentes percepções e do grupo do BID, público e privado. Queremos agradecer a todos por participarem e aqui nos diferentes mídias que estamos dividindo, vocês podem achar alguns links e informação sobre a plataforma de transparência de títulos verdes e o apoio do governo para esse mercado na América Latina e Caribe. Eu espero vê-los daqui a pouco nesses webinars.
Muito obrigado a esse super painel. Obrigado a todos por nos acompanharem. Aqui fechamos nosso segundo dia do evento. Espero que esses debates tenham sido enriquecedores e úteis a vocês. Uma mensagem que vai ficar e que expressa o que todos os participantes estão sentindo, que não é que é interessante, mas que é muito pertinente para o nosso país. E essa é a ideia desse evento, ajudar vocês nessa reunião. Amanhã vamos estar falando de como que se pode se mobilizar recursos privados, o papel da região na oferta de alimentos e também a recuperação sustentável das cidades. Muito obrigado. Nos vemos amanhã no mesmo canal e na mesma hora. Muito obrigado.